Você arriscaria seu dinheiro em um ETF de XRP sabendo que nem gigantes como a BlackRock ousaram entrar? Imagine perder a chance de lucrar com uma revolução no mercado cripto, ou cair em uma armadilha financeira que pode custar caro. O lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos está causando furor, mas poucos enxergam o que realmente está em jogo para investidores comuns e grandes instituições. De um lado, existe a promessa de acesso regulado ao token que sempre gerou debates acalorados. Do outro, uma ausência que faz barulho. Nem BlackRock nem Fidelity deram o primeiro passo. Será isso um sinal de prudência? Ou uma oportunidade subestimada? Nate Geraci, presidente da Nova Deals Wealth Management, classificou esse ETF como um teste de fogo para medir o verdadeiro apetite dos investidores por ativos alternativos. Só os futuros de ETF de XRP já movimentaram mais de US$ 1 bilhão em ativos, provando que o interesse é enorme. Mas será que esse entusiasmo vai se manter após o lançamento oficial? A estrutura do ETF traz riscos e complexidades próprias, e quem entrar cedo pode tanto faturar alto quanto amargar prejuízos antes do mercado encontrar um rumo. Estamos diante de um divisor de águas que pode transformar vidas financeiras ou de uma armadilha que vai pegar muitos de surpresa. Para entender o tamanho dessa aposta e os riscos e oportunidades envolvidos, precisamos analisar o contexto do XRP, dos ETFs e dos impactos regulatórios que quase ninguém comenta. Vamos começar entendendo o que faz do XRP um ativo tão polêmico e por que ele é alvo de tanta atenção no universo cripto. Só assim, dá para avaliar se esse ETF é mesmo uma oportunidade ou um risco disfarçado. Antes de decidir, você corre o risco de entrar em uma armadilha sem nem perceber. Entender onde está pisando é a diferença entre multiplicar seu capital ou ver tudo escorrer pelos dedos. O XRP está prestes a ser protagonista de um dos lançamentos mais aguardados do universo cripto, o primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos. Se você ignorar o que está em jogo, pode perder oportunidades únicas ou cair em promessas vazias. Para entender o impacto desse evento, é fundamental destrinchar o que realmente significa um ETF e por que o mercado está tão atento a esse movimento. O futuro financeiro de quem aposta nesse produto pode ser radicalmente diferente dependendo do entendimento desses detalhes. ETF, ou fundo negociado em bolsa, é uma maneira de investir em um ativo, como ações, moedas ou criptomoedas, sem precisar comprá-lo diretamente. Eles prometem liquidez, acesso regulado e, principalmente, facilidade para investidores institucionais e de varejo. No universo das criptomoedas, um ETF costuma ser interpretado como sinal de amadurecimento e aceitação pelo público em larga escala. O produto que está chegando ao mercado americano é o Hex Osprey XRPR, o primeiro ETF a oferecer exposição direta ao XRP nos Estados Unidos. Ele foi desenhado para permitir acesso regulado ao token, sem exigir do investidor o uso de carteiras digitais ou exchanges de criptomoedas. A gestão será sob o formato chamado 40 Act, que permite operação sem aprovação explícita da SEC, uma manobra regulatória ousada, já que a agência costuma ser rigorosa com inovações desse tipo. O apetite por XRP e por ETFs cripto no geral não é só especulação. Produtos de ETF futuros que acompanham o preço, mas não compram o ativo real, já ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão. No Canadá, onde o ETF de XRP já existe, o fundo superou US$ 150 mil milhões canadenses em patrimônio líquido. Por que isso importa tanto? Porque o ETF Spot, como o XRP, oferece exposição direta ao preço do XRP, diferente dos ETFs futuros. Isso pode atrair capital novo, mudar a dinâmica de preço e, se for bem sucedido, abrir espaço para outros criptoativos seguirem pelo mesmo caminho. Ou pode frustrar expectativas e afastar investidores por anos. Mas o lançamento não vem sem dúvidas perigosas. Os grandes nomes de Wall Street, como BlackRock e Fidelity, ignoraram o XRP até agora, e o produto foi estruturado de forma inédita para evitar um veto direto da SEC. O resultado é um clima de expectativa e incerteza. Será que a demanda existe mesmo, ou estamos diante de uma aposta arriscada e solitária? Aqui está o ponto crítico.
Muitos investidores ainda não sabem distinguir um ETF de futuros de um ETF spot. Confundir esses conceitos pode custar caro, seja na escolha errada de produto, seja nas expectativas de retorno, liquidez e risco. No mercado cripto, um erro de interpretação pode significar perder dinheiro, tempo e até reputação. Agora que sabemos o que é e por que esse ETF de XRP é tão decisivo, é hora de olhar com lupa. Onde estão as armadilhas? Quais promessas podem não se cumprir e o que todo investidor precisa observar antes de apostar nesse novo capítulo das criptomoedas? Vamos desvendar os bastidores desse lançamento e mostrar o que realmente pode acontecer com o seu dinheiro. Prepare-se para enxergar além dos anúncios e identificar os verdadeiros riscos e oportunidades. Você já parou para pensar no que está realmente em jogo ao investir no novo ETF de XRP? Ignorar os sinais pode custar caro, tanto em dinheiro quanto em oportunidades perdidas. Apesar do burburinho em torno do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos, gigantes como BlackRock e Fidelity ficaram completamente de fora desse lançamento. Isso não é detalhe pequeno. A Fidelity, por exemplo, já pediu um ETF de Solana, mas sequer demonstrou interesse no XRP. Se as maiores instituições do mundo hesitam, quem investe corre o risco de nadar contra a maré e sair no prejuízo. Nate Geraci, presidente da Nova Deals Wealth Management, chamou o ETF de XRP de um verdadeiro teste de fogo para medir a demanda real do mercado. Mesmo com o sucesso dos ETFs de futuros de XRP, que já ultrapassaram a marca de $1 bilhão em ativos, ainda paira muita incerteza sobre o interesse institucional em um produto que oferece exposição direta ao token. Para quem aposta alto, isso pode significar ganhar muito ou perder tudo se a demanda não corresponder. Este novo ETF não segue o caminho tradicional aprovado pela SEC sobre a Lei de 1933. Ele utiliza um atalho regulatório, funcionando sobre o chamado 40 Act. Na prática, isso significa que a SEC não avaliou formalmente todos os riscos, tornando a estrutura do fundo, no mínimo, híbrida e complexa. Esse modelo pode trazer dores de cabeça e perdas inesperadas, principalmente para quem não entende todos os detalhes. A situação complica ainda mais porque o produto utiliza subsidiárias nas Ilhas Cayman e depende de ETFs estrangeiros. Isso aumenta os riscos de custódia e pode dificultar resgates, travando o dinheiro do investidor justo quando ele mais precisa. Para quem depende de liquidez, um erro aqui pode custar semanas de espera ou até perdas financeiras significativas. A liquidez é outro ponto crítico. Nos primeiros dias, o volume de negociação tende a ser baixo, resultando em spreads maiores e custos ocultos para quem compra ou vende cotas. Analistas alertam: estruturas híbridas como essa costumam cobrar taxas de administração mais altas e expõem o investidor a mais camadas de risco, principalmente em momentos de volatilidade e baixa demanda. Um movimento errado pode devorar parte dos lucros ou transformar um ganho esperado em prejuízo. Além disso, a ausência de nomes de peso como BlackRock e Fidelity pode ser um sinal de alerta para riscos sérios no cenário regulatório e na aceitação institucional do produto. Se esses gigantes ficaram de fora, talvez já tenham identificado ameaças que o investidor comum ainda não enxergou. Ignorar isso pode custar não só dinheiro, mas também reputação e tempo perdido. Ou seja, por trás do otimismo, existem riscos estruturais, regulatórios e de liquidez que podem frustrar até mesmo os investidores mais experientes. Quem entra sem entender pode enfrentar volatilidade fora do comum, taxas escondidas e até dificuldade para recuperar o dinheiro investido quando mais precisa. Agora, imagine se esse ETF de XRP realmente decolar, ou se fracassar completamente. Está na hora de pesar os dois cenários e entender o que cada um pode significar para o seu bolso e seu futuro como investidor. No próximo bloco, vamos analisar o que está em jogo em cada cenário possível e como proteger seus investimentos. Fique atento, as consequências podem surpreender até os mais experientes. Você já pensou no impacto direto que o ETF de XRP pode ter no seu bolso e no futuro das criptomoedas? Se você ignorar esse movimento, pode perder uma das maiores oportunidades ou cair em armadilhas que vão custar caro. O que o Wall Street e os reguladores vão fazer quando enxergarem o resultado desse teste de fogo com o ETF de XRP?
O lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos não é só uma novidade, é um divisor de águas que pode decidir quem lucra e quem fica para trás no universo cripto. Nate Geraci, presidente da Nova Deals Wealth Management, já chamou a estreia do Hex Osprey XRP ETF de teste de fogo, e não é exagero. Produtos de futuros semelhantes já ultrapassaram a marca de $1 bilhão em ativos, mostrando que o interesse institucional existe, mas o mercado à vista é um território novo, imprevisível e com muito em jogo. Se o ETF decolar e atrair fluxos robustos, investidores comuns e grandes fundos podem ganhar acesso a um novo canal de valorização. Isso pode desencadear um efeito dominó. Reguladores e gestoras tradicionais vão enxergar potencial para aprovar ETFs spot de outras altcoins, ampliando o cardápio de opções para quem quer diversificar e surfar a próxima onda cripto. Segundo especialistas do setor, quem entrar cedo pode sair na frente se esse movimento ganhar força. No Canadá, o apetite por ETFs de XRP surpreendeu. Fundos como o XRPQ superaram $150 milhões em patrimônio em poucos meses, alimentando boatos sobre um possível rally de preço caso o produto ganhe força nos Estados Unidos. Por aqui, se o ETF repetir o sucesso canadense, o preço do XRP pode atingir novas máximas históricas, e quem estiver posicionado pode ver retornos expressivos, enquanto os desavisados ficam de fora. Mas os riscos são reais e podem custar caro. A estrutura do ETF, baseada no chamado Ato de 40, é inovadora, mas diferente do modelo clássico dos ETFs spot aprovados pelo Ato de 33. Isso pode afastar grandes players, como BlackRock e Fidelity, reduzindo a liquidez nos primeiros meses e elevando os spreads. Segundo a análise da CCN, se as negociações forem baixas no início, investidores institucionais podem se afastar, minando a credibilidade do produto e derrubando o preço do XRP. Ou seja, quem entrar sem cautela pode ver perdas consideráveis. O efeito cascata não para aí. O desempenho desse ETF pode influenciar diretamente futuras decisões da SEC e de outros órgãos reguladores. Se o produto for bem-sucedido, cresce a pressão para que reguladores revisem julgamentos e liberem novos ETFs de altcoins, e até reconsiderem pedidos antigos. Mas se fracassar, o medo regulatório aumenta, travando projetos de ETFs de XRP e de outras criptos por tempo indeterminado, o que pode congelar o mercado e frustrar quem apostava em novidades. No fim das contas, estamos falando de um teste bilionário. A aceitação ou rejeição do ETF pode mexer drasticamente com o valor de mercado do XRP, impulsionar ou travar lançamentos futuros de ETFs de altcoins e redefinir o papel dos reguladores no universo cripto. O que está em jogo é o destino de toda uma indústria e a chance de cada investidor escolher entre se posicionar à frente de uma nova onda de adoção institucional ou ficar para trás. Mas afinal, o que tudo isso significa na prática para você, investidor comum? E como se proteger ou aproveitar esse momento decisivo no mercado? Na prática, como decidir se esse ETF de XRP faz sentido para você? Com a chegada do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos, a tentação de entrar logo na onda é grande. Mas calma, decisões apressadas podem custar caro. O primeiro passo é olhar para os riscos menos óbvios. Por exemplo, esse ETF utiliza estruturas no exterior, como subsidiárias nas Ilhas Cayman e outros fundos estrangeiros. Isso pode aumentar o risco de custódia, já que a proteção legal nem sempre é tão clara quanto nos ETFs tradicionais americanos. Pergunte-se, você entende quem realmente guarda o ativo e como seu dinheiro seria protegido em caso de problemas? Outro ponto crucial: liquidez. Apesar do sucesso dos ETFs futuros de XRP, que já passaram de $1 bilhão sob gestão, o mercado para esse novo ETF spot ainda é incerto. Nos primeiros dias, o volume negociado pode ser baixo, o que favorece spreads mais altos entre compra e venda. Isso significa que você pode pagar mais caro para entrar ou sair. Fique atento também às taxas. ETFs com estruturas híbridas ou uso de subsidiárias costumam ter custos operacionais maiores. Antes de investir, verifique na ponta do lápis quanto realmente ficará nas mãos do gestor e quanto sobra para você. O ambiente regulatório é outro fator fundamental. Esse ETF usou uma brecha legal, o chamado Ato de 40, para ser lançado sem a aprovação padrão da SEC. Isso pode acelerar a inovação, mas também traz incerteza.
Se houver mudanças de regra, seu investimento pode ser afetado de uma hora para outra. Por fim, nunca invista dinheiro que não pode perder. O próprio mercado de cripto é volátil e, mesmo com a chancela de um ETF, não existe garantia de resultados positivos. Lembre-se que cada investimento envolve riscos e a decisão deve ser baseada na sua tolerância ao risco, horizonte de tempo e objetivos pessoais. Preparação e análise crítica separam as oportunidades dos grandes erros. Investir por impulso pode custar não só dinheiro, mas também sua confiança no mercado. Agora que você já sabe como avaliar se o ETF de XRP se encaixa no seu perfil, vamos olhar para os possíveis cenários de médio e longo prazo e o que pode acontecer com o mercado cripto a partir daqui. Você está realmente preparado para tomar uma decisão que pode impactar diretamente o seu bolso? Ou vai só seguir a onda do hype e correr riscos desnecessários? O lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos promete oportunidades inéditas. Mas, antes de embarcar, vale perguntar: isso é um divisor de águas para suas finanças ou só mais uma aposta embalada por expectativas exageradas? Embora produtos futuros lastreados em XRP já tenham ultrapassado US$ 1 bilhão em ativos, ninguém sabe ao certo se haverá demanda suficiente para sustentar este novo ETF. Como alertou Nate Geraci, este lançamento será um teste de fogo para o interesse real dos grandes investidores. O ETF da Hex Osprey é o pioneiro ao oferecer exposição direta ao XRP sobre o modelo do Ato 40, diferente do tradicional Ato 33 da SEC. Isso elimina algumas barreiras regulatórias, mas aumenta a incerteza quanto à proteção do investidor. Atenção aos riscos. A estrutura híbrida pode trazer ativos suplementares e até fundos estrangeiros, elevando custos e complexidade. Além disso, volumes iniciais baixos podem tornar o investimento menos líquido e mais difícil de negociar, o que pode prejudicar sua capacidade de entrar ou sair rapidamente. Outro ponto crítico, a ausência de gigantes como BlackRock e Fidelity entre os emissores pode sinalizar cautela do mercado institucional. Até agora, não há qualquer garantia de que o ETF de XRP será um sucesso. No fim das contas, ganhar ou perder dinheiro e até sua tranquilidade financeira depende só de você. Nunca invista recursos que você não pode perder e, acima de tudo, busque toda a informação possível antes de decidir. No próximo vídeo, vamos analisar como o desempenho deste ETF pode afetar o mercado de altcoins como um todo. Fique ligado para não perder oportunidades ou evitar armadilhas.